as duas por vez, porque elas são extensas. Letra A. Olha, essa aqui é aquele caso que eu falei que não adianta muito ler a próxima. Cada uma vai ser uma coisa diferente, porque olha o enunciado. Assinale V, verdadeiro ou F, falso para as alternativas. Isso é sinal de que cada item aqui vai ser uma questão diferente. Vamos começar com a letra A. A equação n mais 1 fatorial menos n fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 7n tem como solução n igual a 7. Então, você tem uma equação fatorial aqui. Vou copiar ela aqui. Observe que eu não coloquei na questão anterior, eu não coloquei nenhum conceito na parte de conceitos e dicas, porque eu só usei o princípio fundamental da contagem, basicamente. Tá? Que se ficar escrevendo é pior do que mostrar na prática. Então, eu só mostrei na prática como funciona. Beleza, o que eu faço aqui? Eu preciso eliminar o denominador para poder ter uma equação fácil de resolver. Só que o denominador tem uma incógnita, tem um valor desconhecido, que pode assumir diversos valores. Inclusive, é o que ele quer saber. Quanto vale o n, que é qual a solução da equação. A solução da equação é dizer, ó, os valores de n que fazem ela ser verdadeira é tal, tal e tal. Porém, quando você vai dividir em cima e embaixo por um valor, você tem que garantir que aquele valor que você vai calcular não é zero, ou existe e não é zero. Fatorial não tem como ser zero, porque até o zero fatorial é igual a 1. Só que fatorial só existe fatorial de 0 para cima. Não existe fatorial de menos 1, não existe fatorial de menos 2. Fatorial só vai até 0 fatorial. Não tem abaixo de 0 fatorial. Portanto, antes de começar a resolver, eu tenho que fazer uma coisa que quase todo mundo esquece e tem que acostumar. Se tem uma variável, você não sabe quanto que o valor que ela vai assumir, você tem que garantir que ela não vai ser zero, por exemplo, não vai dar um valor que não dá para calcular. Por exemplo, não pode se dividir por zero. Mas eu já falei, como é fatorial, aqui não tem como acontecer isso. Porque qualquer fatorial que exista é maior que zero. Então, a única condição de existência que eu tenho que fazer aqui é que o fatorial exista, ou seja, que o n mais 1, o n menos 1, ó, deixa eu ver se o n mais 1 também, mas é que se você garantir por n menos 1, você garante por n mais 1. Que o n menos 1 seja o quê? Maior ou igual a zero. Não pode ser negativo. Portanto, o n teria que ser maior ou igual a 1. E o n mais 1? Você pode fazer para os três. Ó, o n tem que ser maior ou igual que zero. Aqui está, se você pegar isso aqui, ó, você chega à conclusão que o n tem que ser maior ou igual que zero. E aqui vamos ampliar. Fica bem rigoroso. E que o n mais 1, que é esse daqui, ó, também tem que ser maior ou igual que zero. Tem que garantir isso. Ou seja, maior ou igual que menos 1. Só que ele tem que satisfazer essa condição e essa, porque qualquer uma delas que aconteça, que não seja satisfeita, fica impossível calcular. Então, eu tenho que satisfazer essa condição e essa e essa. Se eu quero o E, é intersecção. Então, eu vou fazer aqui, ó, um varalzinho. Maior ou igual a 1. É aqui, ó, do 1 para frente. Maior ou igual a 0. O 0 tem que ser antes do 1. Maior ou igual a menos 1. E aí você pega o quê? O que está nos 3 intervalos simultaneamente, pintado, que é essa parte aqui. Ou seja, garantindo que o n seja maior ou igual a 1, eu garanto que a equação vai sempre acontecer. Porque, por exemplo, se o n for 0, aqui, ok. Aqui, ok, mas aqui dá problema. Se o n for menos 1, aqui ainda dá certo, porque dá 0 fatorial. Aqui já dá problema, menos 1 fatorial. Então, agora, se o n for 1 para cima, 1, por exemplo, dá certo aqui e dá certo aqui, que fica 0 fatorial. Qualquer um acima de 1 vai dar certo o fatorial dos 3. Então, você precisa fazer a condição de existência. Você precisa criar o hábito de quando vir uma equação ou uma função, que é uma equação também, pensar assim, qualquer valor ali, será que de x que aparecer, que eu encontrar no final, quando eu fizer todos os cálculos e resolver qualquer valor que eu encontrar, se eu substituir ali, vai dar certinho mesmo? Será que vai dar? Deixa eu checar, condição de existência. Agora sim eu posso resolver, mas sempre de olho que eu só vou pegar valores de n que sejam o quê? Maiores ou iguais, opa, não é menos 1, maiores ou iguais a 1, né, que é o resultado aqui, que é a intersecção. Para n de 1 para cima, está de boa, abaixo está problema. Agora vamos resolver. Como que você faz? Agora a regrinha de fatorial.
eu tenho que desenvolver cada um para aparecer o menor deles, que é o n menos 1, né? Então, n mais 1, eu vou escrever fatorial, eu vou escrever como n mais 1 vezes n menos 1. Para desenvolver o fatorial, basta você pegar o primeiro e sempre tirando 1, né? E multiplicando. E onde separar, você coloca o fatorial. Aqui vai ficar n vezes n menos 1 fatorial. Eu não vou colocar igual a 7n nessa linha para não ficar muito apertado. Na próxima eu coloco, tá? Porque eu estou só mexendo no lado esquerdo mesmo. E aqui eu vou deixar n menos 1 fatorial. Agora aqui, lembrando que aqui tem um 7n, que eu não vou colocar agora. N menos 1 fatorial em evidência, ó. Eu tenho dois termos, aí eu fico com n mais 1. Apertou, ficou feio. N mais 1 vezes n, menos, coloquei n menos 1 fatorial em evidência, ficou menos n. Menos n. Dividido por n menos 1 fatorial. Como eu já fiz a condição de existência, eu já vi que 0 não pode dar, e já vi quais são os valores de n que eu posso aceitar no final, agora eu posso sim simplificar sem medo. É essa parte da simplificação que a condição de existência garante. Porque quando você faz essa simplificação, você perde uma informação. Você está tirando o fator n menos 1 fatorial da jogada. E aí meio que você esquece, se não tiver feito algo aqui antes, de que lá na equação inicial tinha um n menos 1 fatorial, ó. Porque agora você vai começar a resolver uma equação, ó, que aqui é igual a 7n. Você vai começar a resolver uma equação em que o n menos 1 fatorial não existe, porque você cortou. Mas se você vai cortar um valor, o que é cortar? É dividir por ele próprio em cima e embaixo, não é isso? No fundo, você cortar, você está dividindo o numerador, a parte de cima, e o denominador por n menos 1 fatorial. Se n menos 1 fatorial fosse 0, você estaria cometendo um crime na matemática, é dividir por 0. Não tem valor definido. Tá certo? Então, eu já garanti que o n menos 1 fatorial não pode ser 0 e já guardei a informação que eu não posso ter n abaixo de 1. Tá? Então, agora eu posso cortar em paz e seguir meu caminho. Aqui você faz distributiva. Então, vai ficar n ao quadrado mais n menos n igual a 7n. Olha que legal. Mais n corta com menos 7n. Esse corte aqui não tenho que me preocupar, porque é soma e subtração, não importa que o seu valor vai dar 0. Bastava só ter garantido antes que os fatoriais existem, né? Não tem o problema de dividir por 0, né? E aí vai ficar n ao quadrado, 7n joga para cá, menos 7n igual a 0. Opa, eu tenho uma equação de segundo grau em que eu não tenho o czinho, ó, não tenho o termo independente, o que torna tudo bem mais fácil, né? Você pode fazer Bhaskara? Fique à vontade, mas é perda de tempo, é gastar tempo à toa. Basta eu pôr vou continuar aqui, ó. Vou colocar em vermelho. Continuando aqui, pôr o n em evidência, vai ficar n menos 7 igual a 0. E daqui eu bifurco, ó. Se um produto é igual a 0, é porque um fator é igual a 0, ou o outro, que é o n menos 7, é igual a 0. O que chega aqui, n é igual a 7. Então, resolvendo sem me atentar à condição de existência, eu chegaria na solução n igual a 0 ou n igual a 7, o que tornaria a letra A falsa. Porém, devido eu ter sido assistido às aulas, você ter assistido às aulas do professor Caju e aprendido que tem que fazer a condição de existência quando aparece, por exemplo, um logaritmo, que tem condição quando às vezes o logaritmo não existe, não é definido, um fatorial, porque tem valores do fatorial que não é definido. Então, você então o professor Caju pediu você fazer condição de existência, e você fez. Aí você percebeu que depois que você encontrou a solução, você tem que tirar as que não satisfazem a condição de existência. Ou seja, tirar as que não são maiores ou iguais a 1. Ou seja, n igual a 0 é descartada. Então, para um aluno que não assistiu às minhas aulas, não sabe que tem que fazer condição de existência, ele erra, ele marca falso. E ainda mais falso assim, ó, já achando bonzão porque resolveu a equação, mas erra. Porque é verdadeiro. A única solução mesmo é o n igual a 7. O n igual a 0 é descartado. Por quê? Se você substituir o n por 0 aqui, não vai satisfazer. Porque vai aparecer menos 1 fatorial aqui. E quando tem menos 1 fatorial, não é definido. Tá? Outra solução, não faz a condição de existência e vai testando cada valor aqui e vê se dá certo. Agora, imagine que seja 10 soluções.
Tem exercício que é isso, que é um intervalo de soluções infinitas. Você vai ficar testando infinitas soluções? Não é muito prático, né? Portanto, letra A é verdade. Só tem como solução n igual a 7. B. Em uma reunião compareceram 25 pessoas. Ó, é outro exercício totalmente diferente do item A agora. Não é que nem a questão anterior, que os itens tinham uma certa relação, falavam sobre algo em comum. Em uma reunião compareceram 25 pessoas. Se cada uma delas cumprimentou todas as outras ao chegar, podemos afirmar que foram realizados 600 apertos de mão. Cuidado aqui também, vamos lá? Esse é um caso clássico, para quem já praticou bastante. Isso aqui quem praticou bastante vai falar, isso aqui parece exercício daquele de time de campeonato de futebol, que todo time tem que jogar contra todos. Aí tem a opção ida e volta e tem a opção que só joga um turno, que é o caso aqui. Porque o João cumprimentar Maria com aperto de mão é um caso, e Maria cumprimentar João com aperto de mão não é outro aperto de mão, é o mesmo. Cada um aperta a mão de outro, ninguém cumprimentou, eu cheguei, agora eu que tenho que cumprimentar, e cumprimenta 2 vezes. Não, o aperto de mão é entre João e Maria. Então, João apertar a mão de Maria e Maria apertar a mão de João é um único evento, não 2. Que nem quando você vai jogar Bahia e Vitória, e o time não tem ida e volta, é só, porque Bahia, quando tem turno e retorno, Bahia e Vitória é no estádio da Fonte Nova, né? Bahia no mando, ou no Barradão, Vitória que manda, não sei nem se é o Barradão, o estado do Vitória, enfim. E você tem 2 jogos, aí tudo bem. Aí são jogos diferentes, Bahia e Vitória é um, Vitória e Bahia é outro. Perfeito? Porém, aperto de mão não vale isso. A não ser que falasse, eles apertaram a mão na chegada e depois na saída de novo. Mas não, cada um quando chegou cumprimentou uma vez, né, o outro. Então, o que você vai pensar? Não vou usar equação nenhuma de novo, vou usar o princípio fundamental da contagem. Tem aqui as pessoas, chama a pessoa A, a pessoa C, a pessoa D, a pessoa E, e assim vai. O A vai cumprimentar B, C. Ele só vai cumprimentar quem chegou, mas não, porque depois que o outro chega, o A chegou e cumprimentou o B e C que já estavam na festa. Aí chegou o D. O D vai cumprimentar o A, o B e o C. Ou seja, todo mundo vai cumprimentar todo mundo, no final de contas. Porque quem vai chegando vai cumprimentando os que já chegaram. Então, todo mundo vai se cumprimentar, uma hora ou outra. Pode ser que na hora que o A chegou, ele não cumprimentou todo mundo, mas os outros que estão chegando vão cumprimentar o A. Tá? Então, você pode pensar assim. Então, peraí, não fiz como eu queria. Vamos pensar só no A, só na pessoa A. Ele eventualmente vai cumprimentar o B. Fazer reto que eu me dou melhor. Vai cumprimentar o C, vai cumprimentar o D, vai cumprimentar o E, e assim vai. Então, ele vai cumprimentar, são 25, o A vai cumprimentar as outras 24 pessoas. O A vai fazer 24 cumprimentos. O B, se você pensar dessa maneira, ele vai cumprimentar o A, o C, o D, as outras 24. Então, mais 24 cumprimentos. Mais 24, o C, 24 cumprimentos. E até assim, aí vai, quantas vezes? Tantas vezes forem o quê? As pessoas na festa. 25 vezes. Portanto, à primeira vista, você vai pensar que a quantidade de apertos de mão é 25 vezes 24. E que ao nível esperto colocou essa como afirmação, colocou que dá 600. Porém, é para pegar quem ainda não tem muita experiência, não fez ou não percebeu que isso é análogo ao exercício dos times de futebol que não jogam em turno e retorno, jogam só uma partida cada um, só se enfrentam uma vez cada um, que você está contando 2 vezes. Observe quando você pegou todos que o A cumprimentou, você fez com B, o A com C, o A com D, o A com E, e quando você foi pegar agora com B, você fez o B com A, o B com C, o B com D, o B com E, você fez o A com B e o B com A. Quando você foi pegar todos que o C cumprimentou, você fez o C com A, o C com B, o C com D, o C com E. Olha, você tinha feito o B com C, agora fez o C com B. Você já tinha feito o A com C e fez o C com A. Você está contando cada aperto de mão 2 vezes desse jeito. Por isso, você duplicou todos os apertos de mão, então divide por 2 para corrigir isso. Pronto. Aí sim, vai dar 600 aqui em cima sobre 2. Portanto, eu vou ter 300 apertos de mão nessa festa, e não 600. A Unívia adora pegar no contrapé.
Tá? Então, sempre fique atento. Tem sempre uma rasteirinha nesse de matemática, principalmente. Então, essa aqui é errada, porque é 300 a resposta correta. Falso. Olha aqui, com relação aos anagramas, que é embaralhar as letras, que podem ser formados com as letras da palavra sudoeste, a quantidade que inicia por vogal é de 7.560. Vamos lá? Vamos primeiro escrever aqui a palavra sudoeste. Sudoeste. Quando você vai pensar em anagrama, você pensa em permutação. Tá? Aqui eu vou ter que colocar... Opa! Subi demais, tá? Aqui. Vou ter que falar de permutação. Permutação. Permutação, como o próprio nome diz, é troca. Permuta, em português, é troca. É embaralhar ou trocar. Vai trocar de lugar, tá certo? Então, você vai fazer uma permutação. A permutação você faz quando você vai embaralhar algo. Não vou entrar naqueles contextos agora de natureza. É como se só a ordem você pode trocar das coisas. Você não pode colocar uma letra extra em sudoeste, colocar a letra Z. Não tem. Né? Então, só pode mudar a ordem das coisas. Então, a permutação de n elementos, você tem que lembrar que é o fatorial de n. Só que essa é a permutação chamada de simples. Essa equação é para uma permutação simples, quando não há repetição de elementos que você vai embaralhar. Claro que a Univ não vai deixar simples, né? Então, na Univ você vai perceber que como a palavra sudoeste tem letras repetidas, é uma permutação com repetição, que é quando você vai embaralhar e há elementos repetidos, como a letra S de sudoeste e a letra E de sudoeste. Então, tem uma permutação de n elementos, onde algum elemento repete alfa vezes, outro elemento repete beta vezes e outro gama vezes, e assim vai. E a equação para você calcular isso é pegar o n fatorial e dividir pelo produto dos fatoriais de cima aqui. Alfa fatorial vezes beta fatorial vezes, e assim vai. Pronto, é isso que você precisa saber. Voltando aqui, então tem a palavra sudoeste. Se você prestar atenção nela, você tem a letra E duas vezes e você tem a letra S duas vezes. E ele quer saber a quantidade que inicia por vogal. Então, ele pôs uma restrição. Como eu falei na questão anterior, você tem que começar a trabalhar pela restrição. Então, vamos lá. Quantas? 3, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8. Tem que começar por vogal. Aí você vai. Quantas vogais tem? Um U, um O e dois S. Então aqui tem que ser uma vogal. Tem 4 possibilidades. Ixi, mas tem dois S. Já complicou. E ainda tem mais. Se eu colocar um E aqui, porque agora o restante, eu vou ter que embaralhar o restante. Eu fixo. Qual é a técnica? Você fixa onde tem restrição, uma vogal aqui, e aí vão sobrar as outras 7 letras para embaralhar aqui. Porém, se eu coloco a letra E aqui, para embaralhar só sobra a outra letra E. Então, não tem repetição nessa permutação das 7 letras que restaram. E se eu coloco a letra U ou a letra O, aí as duas letras S ficam aqui de fora, ainda aqui para embaralhar. Então, vai ser uma permutação com repetição. E agora? Eu faço permutação com repetição do E e do S, ou com repetição apenas do S, porque um E vai estar aqui? Se você não sabe colocar aqui, porque depende do que você coloca aqui, como eu disse na questão 1, é ela te dizendo que você tem que bifurcar, você tem que fazer 2 caminhos, esse ou esse, porque cada um te dá um número diferente na parte seguinte, então você vai ter que bifurcar. Então, eu vou quebrar o exercício em 2. Começando com O ou U, O ou U, começando com O ou U, se for parecendo teta, né? Começando com O ou U, vou dar um espacinho aqui, ou, fazer aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou começando com E.
com uma das duas letras E. Mas só pode ser se contar uma, né? Começando com a letra E. Porque é repetido, tanto faz colocar uma E ou outra, dá na mesma. Então, ou, lembrando que análise combinatória ou matematiquês vira mais. Beleza? Então, vamos fazer primeiro esse aqui. Aí eu vou colocar aqui as possibilidades embaixo. Ó. Não, aqui não precisa, você vai ver. Que aqui vai ser a permutação. Aqui é a O ou U, então tem duas possibilidades. E agora tem uma permutação aqui. Como eu garanti que aqui não foi o E, então nessas letras que sobraram, vão haver os dois Es e os dois S's. Então tem uma permutação dessas 7 letras que restaram. Para cada uma vez que eu escolho O ou U, tem uma permutação das 7 letras que restaram com a repetição de 2 S's e a repetição de 2 S. Permutação de 7 com a repetição de 2 e 2. Vamos ver de baixo aqui. Ou, aqui eu fixei o E, então só tem uma possibilidade. E agora, como eu garanti um E aqui, só sobrou um E aqui. Então, eu tenho uma permutação das 7 letras, mas só tem a repetição de 2 S's. Não tem de 2 S que eu garanti ali. Tá vendo? Essa era a diferença. Agora, eu vou calcular o total, que vai ser 2 vezes permutação de 7 com repetição de 2 e 2. Como eu expliquei a fórmula, a equação é 7 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Ou seja, mais uma vez 7 fatorial sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Lembra que como você calcula fatorial? É 2, você vai diminuindo 1 até chegar no 1. Como é 2, fica 2 vezes 1, dá 2. 2 fatorial é 2. Então, já vou simplificar aqui. Ó. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, mais uma vez a ele próprio, 7 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2. Então, se é 7 fatorial sobre 2 mais 7 fatorial sobre 2, é 2 vezes 7 fatorial sobre 2. Corta, corta. E a resposta é 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí é a hora que você dá pause e testa a sua habilidade de continha. E eu tenho aqui minha colinha. 7 fatorial vai dar 5.040. É isso mesmo? Deixa eu ver. 5.040. Ali. 620, 5.040. E a letra C, ele afirma que é 7.560. Errado, falso. Agora, saideira mesmo, item D. Existem 952 números divisíveis por 5 e com 4 algarismos distintos formados com os dígitos do sistema decimal de numeração. Quais são? De 0 a 9. 0 até 9. Aí, o que eu tenho que lembrar? Quando que um número é divisível por 5, gente? Tem que lembrar as regras de divisibilidade aqui. Você acha que você usar isso só em teoria dos números? Quando que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou quando ele termina em 5. E eu já vou dividir em dois casos aqui. Por quê? Você poderia colocar, aqui tem duas possibilidades. Vamos supor que eu não dividi em dois casos ainda. Ó. Vamos vocês treinarem bem isso. Ah, aqui pode ser 0 ou 5. Espera aí, mas se aqui eu coloquei o 0, está garantido que o 0 não vai aparecer aqui na frente. Porque se o 0 aparece na frente de um número de 4 dígitos, o número passa a ter 3 dígitos. Prestou atenção? O número 0, 5, 2, 3 não tem 4 dígitos, tem 3. Ele é o número 523. Ele quer um número de 4 dígitos. 4 algarismos distintos. Então, a sequência 0, 5, 2, 3 não é um número de 4 algarismos, é um número de 3. Então, não pode ter 0 na frente. Então, se você colocar aqui duas possibilidades, você fica num dilema, porque se aqui for o 0, você está garantindo que o 0 não pode vir na frente. Então, os outros 9 números estão de boa aqui, 9 possibilidades. Porém, se aqui não for o 0, for o 5, então aqui não pode ser nem o 5, nem o 0. Então, aqui viria 8 possibilidades e não 9. Ah, então você não sabe que depende do que você colocou na restrição, pode ser 9 ou 8? Bifurca, que nem eu fiz
aqui no sudoeste. Então, eu tenho que separar um caso para ser terminado em 0, ou, que lembrando que é mais, o caso terminado em 5. Vou chamar isso aqui de situação 1, essa aqui de situação 2, para ficar mais fácil escrever aqui embaixo. Beleza, se eu coloquei o 0 aqui, então está garantido que os outros 9 dígitos do sistema decimal de numeração, que é do 1 ao 9, podem vir aqui, porque o 0 não está, o 0 não está mais na jogada. Eu já fixei ele aqui, então tem 9 possibilidades. Aqui pode ser qualquer um menos o 0 e o que eu gastei aqui, 8. E aqui pode ser qualquer um menos o 0 que eu gastei aqui e o que eu gastei aqui, 7. E o 0 está fixo, então é 1. Uma possibilidade, é o 0 ali. Então, esse aqui é o N1, digamos. Nem precisa chamar de 1 ou 2. Acabou que é só depois multiplicar. Agora vamos fazer o caso que termina com 5. Quando termina com 5, aqui não pode ser o 5, mas também não pode ser o 0, porque senão acaba ficando um número com 3 algarismos. Então, aqui só tem 8 possibilidades, que é todos os 10, tirando o algarismo 5 e tirando o algarismo 0. Já aqui volta a poder colocar o 0, porque 5, 0, 2, 3 é um número de 4 algarismos. Aqui pode, só não pode vir na frente. Então, aqui eu tenho qualquer possibilidade dos 10 dígitos, tirando o que eu gastei aqui, o 5, que é uma possibilidade, e tirando o que eu gastei aqui. Inclusive, aqui pode ser o 0. Então, tem 8 possibilidades. São 10 dígitos, tira 1, tira outro, sobram 8. Então, aqui ficam 8, porque eu gastei 2, porque aqui pode ser o 0, não vai ficar 7. Porque aqui o 0 que eu não podia colocar aqui eu posso, então ele vem e complementa. Agora, aqui, 7, porque eu já gastei o 5, já gastei um número, já gastei um número. Então, gastei 3 dígitos, falta 7, inclusive o 0. Pronto, então o total de possibilidades vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1, ou seja, mais 8 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Aqui vai dar 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7. Essa conta eu já fiz, não fiz? Eu fiz, olha o que eu fiz. Olha que legal, vamos fazer. Olha que eu fiz 9 vezes 1, 9, porque os dois tinham 8 vezes 7. Vezes 8 vezes 7, que é 56. E aqui ficou 8 vezes 8 vezes 7, que é 56. Então, como tinha 9 vezes 56 mais 8 vezes 56, 9 mais 8 é 17 vezes 56. Como se fosse uma fatoração. Eu gosto de fazer isso. Aí, essa conta eu fiz. Você dá pausa e faz aí, vai dar 952, como que ele chama? Números. Que dá a alternativa, que ele foi exatamente o que ele falou, portanto, o gabarito é verdadeiro. E eu fico com VF, FV.